Olá, eu sou Keila Kim, eu sou mentora, advogada, sou empresária, proprietária da imobiliária Kim Imóveis, que existe há mais de 10 anos. Eu iniciei o último vídeo falando sobre junção de números, análise de dados e gestão de leads e como você precisa fazer essa análise semanalmente. Agora eu vou passar para vocês a melhor forma de como fazer essa análise de gestão de leads, identificar o gargalo e como trabalhar em cada gargalo junto à sua equipe de corretores. É importante sempre lembrar que a gente tem uma média nacional, né? Essa média nacional é uma média que eu trabalho e outras imobiliárias que trabalham com gestão também, e ela fala o seguinte, que a cada 100 leads a gente tem de 60% a 80% de interação do cliente, 30% a 50% de agendamento, 15% a 30% de proposta e de 2% a 4% de fechamento. O mais importante que você precisa decorar dessa regra é que a cada 100 leads que você entrega para a sua equipe, a sua equipe ela vai fazer de 2 a 4 vendas numa imobiliária normal sem gestão. E o nosso desafio é sempre aumentar essa taxa de conversão e conseguir mais fechamentos com esses 100 leads. Então é para isso que a gente trabalha, né? Para conseguir vender mais com menos leads. Então vamos lá. O cliente está lá no seu topo de funil, ele entrou e o seu corretor não está conseguindo interagir com esse cliente, né? Esse cliente ele não está retornando, a gente já tem um problema aí, já tem um gargalo para resolver. Então a gente vai fazer o seguinte: você vai chamar o seu corretor, ver o lead que você entregou para esse corretor. Nesse caso, normalmente é ou a demora no atendimento, né? O corretor ele leva muito tempo para interagir com esse cliente, ou ele tem alguma falha na mensagem inicial ou na ligação inicial que ele faz com esse cliente. Então você vai sentar com o seu corretor, ver os leads que você passou para ele e verificar o que está acontecendo, quanto tempo ele levou para entrar em contato com esse cliente e as mensagens iniciais que ele está encaminhando para esse cliente, vai precisar ajustar isso. Aqui eu utilizo inteligência artificial. Então, quando o cliente entra, a inteligência artificial, ele fala com o cliente em segundos, né? E já agenda essa visita que vai para o corretor. Agora, se você não tem essa inteligência artificial, é muito importante que o cliente entre no seu sistema, ele vá para o corretor de forma automática, né? Sem ser de forma humana, porque demanda muito tempo. E quando chega para o seu corretor, ele precisa atender em até 5 minutos. Então, esse é o prazo legal para que o seu corretor atenda o cliente e consiga converter aquele atendimento em visita. É importante falar também que, da mesma forma que aquele cliente está encaminhando mensagem para a sua imobiliária, ela está encaminhando para outros corretores e outras imobiliárias também. Então, ela dispara um monte de solicitação. Quem responde ela primeiro, normalmente, é quem leva o cliente. Por isso é muito importante a agilidade nesse primeiro contato. Agora vamos lá. O cliente entrou e interagiu com o seu corretor, já está falando com o seu corretor, respondendo, já passou perfil. E esse cliente ele está parado lá e o corretor ele não consegue levar esse cliente para visita. Normalmente o que acontece? O corretor ele entrou em contato com esse cliente, o cliente passou o perfil para o corretor, né? E o corretor não conseguiu identificar esse perfil e está encaminhando opções fora do perfil para o cliente. Então isso faz com que o cliente não vá até a visita, né, visitar os imóveis que esse corretor encaminhou, e aí por isso esse cliente ele fica estacionado lá, né, que é a parte de interação para visita. Como sanar isso? Então, você vai entrar em contato com o seu corretor, vai verificar os leads que estão com ele e as mensagens iniciais do que esse cliente solicitou ou do que o cliente marcou a visita dentro daquele perfil e vai comparar com os imóveis que o corretor está encaminhando para esse cliente. Esse é um erro clássico. A maioria dos corretores que entram na imobiliária, eles recebem cliente e o cliente estaciona exatamente nesse ponto, que é de interação para visita.
Aqui o que eu faço? Eu dou treinamento, né, em geral para os corretores. Eu tenho alguns cards que simulam clientes, né? Por exemplo, a Maria, que é no bairro tal, perto do metrô, com 2 vagas, condomínio até R$ 1.000. E aí eu dou para esse corretor para que ele, dentro do sistema, faça uma busca e me entregue opções dentro do perfil daquele cliente, para que ele consiga entender que tudo o que o cliente passa é muito importante na hora da busca e sempre falar para o corretor para fazer as anotações para não esquecer. Porque o cliente no primeiro mês ele tem 20 clientes, o corretor no primeiro mês ele tem 20 clientes, no segundo 40, no terceiro 60. À medida que ele tem um volume muito grande de lead para atender, de cliente, ele vai esquecendo as particularidades de cada um que ele está atendendo. Então é importante que ele sempre deixe escrito isso. Na época que eu era corretor, o que eu fazia? Eu tinha um caderno, eu escrevia 2 clientes por folha, escrevia todo o perfil do cliente, repassava todos os clientes todos os dias. Quando eu vendia, trocava de caderno. Toda vez que eu vendia, eu trocava de caderno. Eu acho que essa é uma forma muito bacana para quem tem dificuldade com planilha e sistema, né? Então, compre o caderno ou faça na planilha, mas igual, coloque lá, identifique o perfil do cliente, escreva o que você já encaminhou, o que o cliente deu de feedback, para que você consiga encaminhar a melhor opção para esse cliente sempre, né? O que está dentro do perfil dele. Outra coisa também, outro problema que pode ser dentro da sua imobiliária, você pode não ter opções suficientes para encaminhar para esse cliente. Ou seja, vitrine com poucos imóveis ou desatualizada. Para isso, eu sempre, em todas as minhas mentorias, eu falo para as imobiliárias terem captador apartado. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 pessoas que só fazem captação de venda e uma pessoa que só faz captação de locação, para sempre estar alimentando o sistema com coisas novas, para que os corretores eles tenham um portfólio grande de imóvel, né, dentro do perfil do cliente para apresentar e mostrar. Então, se esse é o seu problema, aí tá a dica de ouro, né, que eu demorei para ter esse insight e contratar um captador para que você aumente o portfólio da sua empresa e consiga atrair clientes e conseguir vender para aqueles que estão na sua base também. Agora vamos lá. O cliente entrou, interagiu com o seu corretor, foi para a visita, só que o corretor não trouxe proposta ou não está trazendo proposta. O que pode estar acontecendo? Primeira coisa, o corretor ele vai na visita com o cliente, às vezes ele leva o cliente só no imóvel que ele solicitou visita. Não pode. O que o corretor precisa fazer sempre? Verificar se tem mais opções no mesmo prédio ou no mesmo bairro com o perfil que o cliente já solicitou a visita. Buscar sempre levar esse cliente em mais de 3 imóveis quando sair com ele para visita, para mostrar mais imóveis e também para ter uma interação maior com o cliente, né? De forma que ele tenha um feedback desse cliente, consiga identificar o que o cliente gosta e o que ele não gosta, para então perguntar se o cliente quer mandar proposta em uma das opções que ele já viu, ou ainda, se não gostou de nenhuma das opções que ele apresentou, voltar para a imobiliária, fazer uma nova seleção já de acordo com o que ele notou quando ele saiu com o cliente e encaminhar novamente. E esse trabalho ele precisa ser feito às vezes por inúmeras vezes até que esse cliente venha comprar. O que acontece que eu vejo, o corretor ele vai numa visita com o cliente, aí o cliente não manda proposta, ele esquece de fazer follow-up desse cliente, não manda mais opções para esse cliente, ou demora 2 ou 3 dias para encaminhar, e nesse curto período outra pessoa já levou o cliente novamente para a visita e vendeu. Então preste muita atenção com isso, tem que ter o atendimento rápido e por isso o número reduzido de clientes, aí até de 15 a 20 clientes por mês. Porque senão o corretor ele não tem tempo para fazer esse follow-up rápido, encaminhar opções para o cliente e converter esse cliente para venda. Agora, o corretor levou o cliente até o imóvel, o cliente gostou, mandou a proposta. E aí o gerente ele não consegue fechar ou o próprio corretor não consegue fechar a proposta, né? Que a gente tem uma conversão aí de proposta para fechamento de 30%, que é o ideal. O que pode estar acontecendo?
Às vezes, o gerente ele não pegou o máximo de informações necessários com esse corretor, por exemplo, por que que essa família quer morar aqui, por que mandou essa proposta, está dependendo de outro imóvel para vender, né, para comprar esse, pegou alguma informação de quem está vendendo o imóvel, qual que é a pressa da pessoa que está vendendo esse imóvel, há quanto tempo esse imóvel está à venda, esse condomínio é alto, né? Essa pessoa está fazendo os pagamentos desse condomínio, qual o prejuízo que ela já teve dentro desse valor desse tempo, né, que o imóvel está parado. Então essas perguntas precisa se fazer sempre para o corretor. O que eu vejo que acontece é que o corretor ele passa a proposta para o gerente e aí nesse intervalo de um falar com o outro, o gerente entra em contato sem informações mínimas para falar com o comprador e para falar com o vendedor. E acaba não tendo assertividade nas informações quando vai falar com um e com o outro. Negociação é uma coisa muito sensível, então você precisa falar no telefone com as duas partes, sentir e ver quem está mais propício, por exemplo, a baixar o valor, a negociar dentro de prazo, dentro de valores. Então, quem faz essa negociação precisa ser muito bem treinado para conseguir fazer que a conversão seja dentro do esperado, que é o de 30%. Então vamos lá, nesse vídeo a gente falou sobre entrada de leads, interação, visita, proposta e fechamento. E a gente mencionou todos os gargalos que podem acontecer no meio de cada um deles, como sanar isso junto com seus corretores ou com a sua equipe, por exemplo, de gerentes. Isso é uma coisa que eu faço todas as semanas, análise desse funil e todas as minhas vendas e o aumento das minhas vendas advém exatamente desse trabalho semanal que eu faço. Então faça isso, vai mudar a sua gestão, a sua vida, a sua taxa de conversão e a vida e o sucesso dos seus corretores.